Fala pessoal, estamos aqui para o segundo episódio do Pode Falar, onde a gente abre para debate e democratiza o discurso. E como você sabe, o Pode Falar funciona de um jeito diferente. Cada episódio é um tema, cada tema convidados especiais que ajudam a alimentar uma conversa saudável sobre o Brasil, sobre geopolítica, a política internacional, políticas públicas, economia, justiça e até novas ideias. Hoje vamos trazer um tema que tem tido muita repercussão no cenário geopolítico internacional, que é as tensões no Oriente Médio, né? Com vários países envolvidos, Estados Unidos, Israel, Palestina, Irã, recentemente Síria e alguns outros países que a gente vai trazendo para o debate. E para isso eu estou aqui com um grande nome para conversar comigo, Pedro Aderico, 20 anos, com diploma americano na Eslováquia, e agora em setembro vai chegar à Espanha para estudar relações internacionais na IE University, jovem política de Alagoas, um dos escritores do livro Políticos, presidente do Atlas Summit, a maior simulação da ONU de Alagoas. E por falar em mundos, esse aqui tem experiência viajando os 4 cantos do mundo. Fala comigo, Pedro, seja muito bem-vindo ao Pode Falar. Muito obrigado a tu por me introduzir dessa maneira. Fico muito feliz que você fez essa cena inteira para poder introduzir apenas um rapaz latino-americano. Super importante. Sem dinheiro no bolso, muito importantes. Mas eu fico muito feliz de ter o prestígio de participar aqui no Pode Falar. Eu lembro que desde que a gente se conhece, na realidade, há um pouquinho mais de um ano, você fala da ideia de ter um podcast e dar um pouquinho de voz à juventude por meio de um podcast e usando a internet também, não só com os vídeos que você faz no Instagram. E fico muito feliz de estar fazendo parte desse seu projeto. Mas bora lá, cara. Vamos começar nesse tema que não é nada simples, né? É de muito antigamente, vamos dizer assim. O conflito entre Israel e os palestinos não é apenas territorial, né? O conflito no Oriente Médio não é apenas territorial. É ideológico, é religioso, é geopolítico e envolve grandes potências desde o seu princípio, né? Temos vários blocos de apoio, né? Desde o início de algumas alianças, quanto a algumas revoluções que a gente vai comentando. O que você tem sentido nesse prévio início que já tem se alargado bastante, né, até nas tensões militares, em respostas militares, em respostas mais rígidas de alguns países contra outros? O que você tem sentido de 2 anos para cá, desde quando começou esse último recente confronto? É de fato um tópico muito complicado de se discutir. A gente vinha conversando antes da nossa conversa preparatória para esse podcast. Ele se torna complicado pela maneira que ele é multifacetado. Você não tem uma origem específica, você não tem um quando ele começou, você não tem um único motivo específico. Ele é tão multifacetado que parece que foram várias coisas ao mesmo tempo que culminaram para esse conflito acontecer. E vem se tornando o centro da mídia, ultimamente, justamente por conta dessa escalada. Desde o atentado que a gente teve, acredito que foi alguns meses atrás, acho que não sou muito ruim com datas, me perdoe. O atentado ao show que aconteceu lá em Israel por parte do grupo Hamas. Desde lá, a gente vem vendo repercussão na mídia e as pessoas acham que a guerra começou lá. As pessoas acham que esse desentendimento começou lá, quando não é. Quando não é, né, Arthur? A gente sabe muito bem que isso já vem de muito antes do século passado, muito antes da Revolução Islâmica de 1979, muito antes da queda do Shah, Reza Ayatollah, muito antes de todos esses tipos de coisas. Então, isso tudo torna o tópico muito complicado de se discutir. E por isso que a maioria das opiniões que as pessoas formam, de vez em quando, nem tem um embasamento tão próprio, certo? Porque são tantas fontes. E se você não tomar cuidado na fonte que você se baseia, você acaba sendo levado pelas ondas das fake news de uma maneira muito simples. Sim. Não, assim, o ataque que você comentou do Hamas a Israel especificadamente foi em outubro de 23. Né? Então já tem quase 2 anos aí que se iniciou por isso que eu falei, o recente último conflito. Né? Porque esse conflito começa muitos anos atrás. Né? Tem a Revolução Islâmica que você comentou aí bem em 1979, onde o Irã adotou a política anti-Israel, mas Israel já se preparava para isso desde 1948, né? Quando ele criou a aliança estratégica com os Estados Unidos, e anualmente os Estados Unidos impõem muito dinheiro na ajuda militar. E assim, estrategicamente falando, eu acho até curioso o quanto dinheiro põe os Estados Unidos em Israel.
Eu acho que, se eu não me engano, é o país mais bem financiado no quesito externo possível, porque, se eu não me engano, um valor que eu me lembro recentemente de ter ouvido nas notícias era de que os Estados Unidos, hoje em dia, tem uma média de 3,8 bilhões de dólares ao ano na ajuda militar em Israel. Então, assim, e não é uma operação militar, é uma ajuda militar. Os caras não estão invadindo Israel, eles estão criando uma base americana em Israel contra todo o Oriente Médio. E isso tem se fortificado muito desde o último confronto iniciado pelo grupo do Hamas em Gaza. Mas é muito curioso, né, dos marcos recentes, que a guerra de Gaza, que ela começou em outubro de 23, ela tem uma desproporcionalidade, eu não sei se você concorda comigo, nos ataques e nos números, que são pessoas, não são números apenas, né? O Hamas atacou Israel e até hoje as estatísticas dizem que tiveram no ataque do Hamas 1.200 mortos. A reação de Israel até hoje alimenta mais de 30 mil mortos só em Gaza. A gente não está falando de outros países que também estão sendo atacados. E isso é muito curioso, né? O quanto que os Estados Unidos alimenta a ajuda militar a Israel, o quanto que Israel responde os seus rivais, digamos assim, e como é desproporcional o número, que eu prefiro chamar de pessoas. E chega a ser desproporcional quando a gente leva em consideração de que Israel é um Estado formado. É um Estado. É praticamente um Estado inteiro atacando um grupo étnico. Querendo ou não, atacando um grupo de pessoas. E não contente com o Estado formado atacando um grupo étnico, é um Estado formado apoiado por um Estado, por uma das maiores potências, não só econômicas, mas militares do último século e do século atual também. E eu tinha visto há um tempinho atrás, não foi no podcast, perdão, no canal do YouTube do Professor Roque, que essas tensões políticas no Oriente Médio e tensões militares também no Oriente Médio, elas usam dessa desproporcionalidade não para poder acabar com os conflitos e ter um vitorioso. É para poder que se perdure. Entendeu? É para fazer que se perdure. Porque, querendo ou não, ao mesmo tempo que a guerra era um prejuízo na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, que destruiu a Europa inteira. Mas quando a guerra é em um lugar que só serve, digamos assim, no mundo ocidental para poder fornecer petróleo, a guerra acaba sendo, as tensões acabam sendo profitable, que diz, lucrativas, sabe? Acabam sendo lucrativas. Então, o dedo dos Estados Unidos, o dedo capitalista dos Estados Unidos está ali o tempo inteiro. E não tem como a gente negar isso. Não, e é surreal como Israel, assim, territorialmente é muito inferior a alguns países que ele ataca e se expõe de maneira brutal. Israel não comprou guerra com o Hamas, não comprou guerra em Gaza, ele comprou guerra com muitos outros países. Israel se envolveu diretamente numa guerra com o Irã, agora recentemente atacou o Ministério da Defesa da Síria. Israel, se tiver que atacar o Líbano, né, já provou que vai atacar. E eu acho que essa compra, né, literal, essa compra de uma briga que Israel tem feito e financiada pelos Estados Unidos é muito grotesca quando se trata de diplomacia. Porque não existe diplomacia. Não existe diplomacia. Para Israel, a diplomacia é um drone, um míssil que vai cair ali no seu Ministério da Defesa. Né? A gente teve ataques no Golfo, no Mar Vermelho, onde eu lembro-me bem que, se eu não me engano, um grupo do Líbano atacou alguns navios comerciais. Isso foi o suficiente para Israel trucidar parte, sabe, assim, da população, de líderes em Damasco. Né? Então, assim, esse ponto que eu acho que não faz sentido quando se trata de defesa. Eu tô me defendendo, mas eu tenho o direito de matar 30 mil cidadãos seus e não dialogar pela diplomacia. Você matou 1.000 meus, mas eu vou responder por mais, sabe? E eu vejo também, desculpa interromper, mas agora que você mencionou o tópico diplomacia, eu vejo também que Israel, principalmente, usa da diplomacia como uma ferramenta para promover o conflito ainda mais. E você vê isso claramente no próprio Benjamin Netanyahu. Você não vê ele falando, ele indo à TV para poder falar do quanto ele precisa proteger o território israelense. Ele fala do quanto ele precisa destruir o território palestino.
entende? Tanto quando ele foi na UNGA, há um tempinho atrás, ele levou 2 mapas. Não sei se você lembra dessa época, desse discurso em si. Ele levou 2 mapas, um que mostrava Israel, Irã, ou que mostrava Síria, Irã e acredito que o Iraque também, e o outro que mostrava Israel. E o mapa do Irã, o mapa da Síria, onde também mostrava o Líbano também, o mapa do Iraque, estavam todos negros, estavam todos em preto, e em cima estava escrito The Curse. E no discurso ele dizia que aquele era o eixo do mal do Oriente Médio, sabe? Para você ter ideia, agora quando você me introduziu, você estava falando sobre simulações da ONU. Esse é o tipo de coisa que em uma simulação da ONU é mais que suficiente para uma moção para sancionar delegado. E sabe que é quando literalmente expulsam você do comitê. Então, essa maneira, esse tipo de discurso não seria tolerado nem em esportes intelectuais. Então, mais uma vez, Israel se mostra usando a diplomacia como uma ferramenta para poder intensificar as tensões que já estão críticas, já estão desproporcionais. Não existe diplomacia com Israel. E em um estado onde não se existe diplomacia, onde não existe conversa, a única maneira é se usando a força. Mas se você usa força em Israel, você usa força nos Estados Unidos. E acredito que ninguém quer brigar com a maior criança da sala. Não, e assim, como você tocou no governo do Netanyahu, é muito interessante pensar que assim, ele é ultranacionalista, né, religioso. Entretanto, a doutrina de autodefesa total dele contra qualquer ataque preventivo, né, sobre, por exemplo, a faixa de Gaza, a gente citou números aqui, são 1.200 mortos no ataque do Hamas e são 30 mil mortos no ataque de Israel. Isso a um bairro, que é Gaza. Uma cidade, uma pequena cidade, que é Gaza. Sabe? Você tem, nesses principais grupos envolvidos hoje, principalmente Palestina e Irã, né? Estados Unidos é um aliado histórico de Israel, que tem uma presença militar no Golfo, mas você tem Irã dizendo, como uma potência xiita, um rival regional de Israel e da Arábia Saudita. Você tem a Palestina, que tem o grupo islâmico, o Hamas, que controla Gaza, né, uma resistência armada, né, classificada como terrorista por Estados Unidos e pela União Europeia. Mas é muito interessante a gente pensar que tanto Irã, Palestina e Israel têm convicções religiosas, tanto eles têm convicções militares. O que eu quero dizer com isso? Israel sabe que se for atacado, vai fazer a autodefesa total. Palestina sabe que se atacar Israel, vai sofrer as consequências de um apoio militar estadunidense. Irã sabe, desproporcional. Vale ressaltar, desproporcional. Irã sabe que se atacar Israel, vai sofrer uma resposta desproporcional. O que eu quero dizer com isso? O que faz esses países, não o Hamas, porque o Hamas é um grupo islâmico na Palestina, não é o governo palestino. Mas o que faz esses países como Irã, que ameaçou um ataque nuclear aos Estados Unidos e a Israel, sabendo da força militar que está do outro lado, também não optar pela diplomacia? Porque, assim, Israel já se provou, não é diplomático. Israel, se tiver que, contra um ataque preventivo, fazer uma autodefesa surreal e desproporcional, vai fazer. Mas o que faz uma potência xiita, rival regional de Israel, sabendo que tem um aliado histórico de Israel, que é os Estados Unidos, ofender de forma nuclear uma potência, digamos assim, uma potência, e achar que não vai sofrer as consequências? Você acha que Irã foi imaturo diplomaticamente de pensar isso? Você acha que é só mesmo uma rivalidade que eles querem alimentar, que eles preferem gerar temor internacional, que foi o que Irã, através dessa promessa nuclear, gerou? Ou você acha que é um conflito que sim se estende da antiguidade e não é só sobre a atual diplomacia desses países? Eu vejo que assim, muito como a gente viu no século passado, no final do século passado, essa atitude do Irã, digamos assim, de não diplomacia, mas também ainda não optar por um ataque direto e de fato destrutivo, sabe? Transforma o conflito em uma miniatura da Guerra Fria. Entendeu? Uma versão do Oriente Médio da Guerra Fria. Porque, querendo ou não, mais uma vez, boa parte do material bélico iraniano é produzido pelos russos.
entendeu? E boa parte do material bélico israelita é produzido pelo americano. Então você vê como assim na guerra, assim como na guerra das Coreias, assim como na guerra do Vietnã, mais uma vez, as duas maiores crianças da sala estão por trás de todo o conflito. E se você pegar todos os outros conflitos ao redor do mundo, estão sempre assim, sabe? Eles não estão em conflito direto, mas eles estão sempre batendo cabeça o tempo inteiro, sabe? E não só isso, não contente com isso, eu vejo também como a atitude reacionária, digamos assim, foi o adjetivo que a minha professora de ciências políticas lá da Eslováquia, né, inclusive usava, que a filosofia iraniana é uma filosofia mais reacionária, de resgatar as glórias dos tempos antigos, sabe? Que tempos antigos são esses? Não sei, porque foi antes de 1979, quando o país não era inteiramente islâmico ainda. Eu vejo isso daí como uma certa contradição e é algo que me falta uma certa explicação, sabe? Mas optar por uma não diplomacia faz parte dessa filosofia reacionária do Irã. Querer mostrar que ele Então está você ali o acha que é tempo uma luta inteiro. tipo por influência no Oriente Médio? O Irã quer se mostrar um certo Eu protagonista acredito, na briga. eu vejo dessa maneira. O xiita por si só, a filosofia xiita por si só, dentro do islamismo, já é um pouco mais assim. Ela já é um pouco mais radical por essa maneira, sabe? E quando você escala isso, quando o Irã vê a oportunidade de se mostrar mais presente, não só economicamente, mas militarmente e ideologicamente, ele vai O, usar. o que é muito interessante que você Ele vai falou e usar. trouxe para o debate é que os Estados Unidos ele é muito mais protagonista na vida de Israel do que Rússia e China se propõem a participar da briga. Mas é muito interessante a gente enxergar o quanto eles estão envolvidos nos bastidores. Rússia, China por um lado, né, e Estados Então, Unidos por um outro. Então, assim, você acha que esses bastidores influenciam muito ou até que ponto o Oriente Médio também é tipo uma arena de disputa entre as potências globais? Porque, por um lado, eu enxergo que é sim uma briga tradicional, uma briga religiosa, uma briga por poder naquele espaço-tempo, né, que é o Oriente Médio. Então eu entendo que o uhum, Hamas atacou Israel sabendo das consequências, mas imaginando uma briga, sabe, uma briga armada. Vamos enfrentar eles aqui frente a frente, não mísseis sim, destruindo hospitais com crianças feridas. E rebolados uhum, no Líbano, os hostis no Iêmen. Eu imagino que esses grupos armados imaginavam uma briga territorial e não financiados por Rússia, China nos bastidores, uma briga, uma disputa com potências globais, como potências globais. Eu não vejo o lado da uhum, Rússia e da China se envolvendo tão diretamente a ponto de dizer assim, não, eles querem que a briga aconteça e essa luta vai determinar se Rússia e China é maior do que Estados Unidos. Mas, por outro lado, o lado americano uhum, é também é mais proporcional a essa briga. O que é querer a briga. Eles querem, isso, sabe? Eu enxergo que são dois exatamente, lados bem opostos, apesar de estarem exatamente, ambos nos bastidores. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia contra a China, eu enxergo exatamente. que os grupos armados, Hamas, Hezbollah e Hostis, eles estão ali para uma briga territorial, uma briga religiosa que seja, mas Israel e Estados Unidos estão ali para uma briga de potências, de mostrar poder, de influenciar a luta Sim, geopolítica e de influenciar o Oriente Médio. sim. E eu vejo isso também. Eles atuam sempre nos bastidores, mas de maneira diferente. Como você, mais uma vez, reafirmando o que você falou, os Estados Unidos tendem a se impor um pouquinho mais, tendem a interferir, ainda mais com um presidente como o Donald Trump, vem a público e falar, ó, se o Irã fizer isso aqui, a gente vai fazer isso. Se Israel não parar, a gente vai fazer isso. Então você vê que os Estados Unidos está ativamente tentando controlar e impor os interesses deles para que os países do Oriente Médio acatem. E ele tem ficado muito furioso sabendo que os países não estão acatando. Né? O Israel não respeitando o seu cessar-fogo, o Irã não respeitando o seu cessar-fogo, a Rússia também não respeitando o cessar-fogo na Ucrânia, e assim vai. Sabe? Eu vejo que os Estados Unidos está tentando, mais uma vez, controlar a coisa toda, mas acaba perdendo a coisa toda, perdendo o controle da coisa toda, porque ele vê que as outras crianças também têm vontade própria, sabe? A influência russa e chinesa, ela é sempre muito sutil. Chinesa menos, né? Mas eu vejo que a influência russa é sempre muito sutil. Só no fornecimento de armamento
para o Irã e para alguns outros países que estão diretamente ou indiretamente envolvidos nas tensões, são as melhores maneiras deles de fazer isso, sabe? Eu acredito também que uma boa, por exemplo, não sei se você já ouviu falar na proxy wars, já ouviu dizer os conflitos da Sim, sim, procuração, sim. conflitos por Uhum. procuração. Então, eu acho que isso é um exemplo muito claro de como essa competição se manifesta, sabe? Porque o exemplo mais claro disso daí vem na Síria, porque a Rússia tem sido uma aliada crucial para o regime do Bashar al-Assad antes dele cair, que fornecia apoio militar e também, de certa forma, dava uma estabilidade ao governo dele. E os Estados Unidos, por outro lado, apoiavam facções rebeldes, curdas inclusive, lá dentro, sabe? E a derrubada do Al-Assad e o combate dos grupos terroristas como o Estado Islâmico, esse tipo de coisa, foi tudo apoiado por eles também. E eu acho que essa dinâmica também tem transformado a Síria, saindo um pouquinho de Israel, tem transformado a Síria em um palco onde esses interesses, de novo, entre Washington e Kremlin, vão se deixando mais aflorados, sabe? Então, o Oriente Médio tem se tornado esse campo de batalha em campo de batalhas menores, digamos assim, sabe? Em pequenas zonas ali. E isso se torna cada vez mais claro quando você passa a É olhar no como contexto. se o ataque que teve no Golfo e no Mar Vermelho, que os Ortiz lançaram os mísseis nos navios comerciais, fosse algo mais territorial ali, né? Mais minucioso, algo mais Isso. reservado, diferente do que acontece pela linha de Israel e dos Estados Uhum. Unidos. Agora, falando um pouquinho até sobre os governos, né, desses principais atores envolvidos, né, nesse conflito, você tinha recentemente um governo nos Estados Unidos, que era o governo Biden, há não menos que um ano atrás, liderando essa frente, né, no quesito de negociações, e você tinha um governo Biden muito mais reservado, se equilibrando entre apoiar Israel, porque era um apoiador histórico, não tinha como os Estados Unidos romper só porque era o governo Biden. Acho que talvez o Congresso consideraria loucura, mesmo sendo de maioria democrata em época. Uma loucura. Mas você tinha o Biden se equilibrando entre apoiar Israel e também tentando conter pressões externas, internas e internacionais pelo cessar-fogo. Hoje não. Hoje eu enxergo muito mais o Sim. Donald Trump apoiando massivamente Israel. Ele não se opõe a dizer, olha, vamos se equilibrar, se Israel ultrapassar essa linha a gente não vai apoiar, não. Diferente do que ele fez com Rússia, que quando ele falou assim, não, se Rússia ultrapassar essa linha, quebra o acordo. Não. Israel está sempre defendendo a todo custo, mesmo que ele rompa a tal da linha, mas Donald Trump ele não A tal se da- contém com as pressões internas e internacionais. Ele ataca. Ele é um cara que ele não sofre expressões internas e internacionais. Claro, ele sofre assim, a saúde dele, a gente já viu só uma notícia hoje, inclusive, que o Donald Trump tá com uns probleminhas aí, Ah, ah, acho que é nas pernas. Tá ficando velho, né? Tá com um tá problema na ficando perna velho. inchada, aquelas coisinhas que ele tava usando o Sim. Trump, que o Trump tava usando o Biden no debate, parece que voltou Sim. contra ele. Usou do As Biden. pernas começaram a inchar, já diagnosticou um negocinho ali, um negocinho aqui. Então ele se sofrer ele sofre Ah, com a saúde, mas como líder, ele se mostra ímpar em dizer que, olha, não me afeta. Eu vou apoiar Israel a todo custo, independente da pressão da União Europeia ou de outros países. E o que eu quero dizer com isso é que ambos governos que passaram recentemente nesse conflito, diferente de Netanyahu que continuou, Biden e Trump, eles são de maneiras diferentes apoiadores de Israel. Mas você não sentiu que o confronto piorou drasticamente desde que Trump chegou, sendo que ele defendia que ele, estando no poder, não haveria guerra? com certeza, não, com certeza. Essa é a maneira de fazer diplomacia de Donald Trump. E a gente conseguia ver isso antes mesmo dele ser eleito para o primeiro mandato. Antes mesmo dele ser eleito pelo primeiro mandato, sabe? A diplomacia do Trump é impondo a força. A diplomacia do Biden, eu sou muito mais fã da diplomacia que Joe Biden promove. Infelizmente, a idade dele não fez com que ele conseguisse provar e mostrar que essa diplomacia é efetiva da maneira que ele gostaria. E a gente também não conseguiu ver isso da maneira que a gente gostaria de ver. Por óbvio, por conta da idade. O tempo é implacável. Mas essa diplomacia dele, era, querendo ou não, um pouquinho mais neutra,
de fato, um pouco mais pacífica, acabou sendo confundida com ele não sabe o que quer, sabe? Acabou sendo confundida com ele não sabe o que quer. Ele quer agradar todo mundo, mas ao mesmo tempo não está agradando ninguém. Ele tinha uma postura anti-Rússia muito mais, uma postura anti-Rússia muito mais clara do que a postura anti-Rússia do Trump, tanto que por várias vezes já chamou o Putin de SOB, Son of a Bitch, sabe? Então, isso em discurso, isso na TV, sabe? E ele fazia questão de falar isso. Trump talvez não vá muito com a cara do Putin, mas ele tenta fazer essa diplomacia. Aí quando o Putin, obviamente, não respeita as imposições que ele fez, ele se irrita. O que é que você esperava, cara? É um inimigo histórico. E o que é que você espera? Entende? Então, mais uma vez, repetindo, papagaiando o que a gente falou um tempinho atrás, Trump, mais uma vez, vem tentando mostrar que a força dele vai trazer a estabilidade para o resto do mundo, quando está trazendo o contrário. No meu governo não vai ter guerra porque vai estar todo mundo com medo dos Estados Unidos. Mas deixa eu contar uma coisa, nem todo mundo tem tanto medo dos Estados Unidos assim. Eu acho que o Trump tá provando desse veneno agora, né? Que ele ameaçou a China, ameaçou a União Europeia, tá ameaçando o Brasil agora, querendo até... O Trump tá preocupado com o PIX. A situação do Trump é delicada na diplomacia mundial. Pois é. Aí você vê a idade chegando para os dois. Os dois caducando de uma maneira diferente, mas caducando da mesma maneira, sabe? Então, isso, quando a gente fala que o destino da maioria dos conflitos ainda está na mão dos Estados Unidos, chega a ser um pouquinho preocupante. Chega a ser um pouquinho preocupante da gente olhar dessa maneira. Então, eu sei que Rússia e China irão se impor quando for necessário. A União Europeia está cada vez percebendo que está se tornando mais necessário cada vez mais se impor. E por isso você vê que está se impondo cada vez mais. Remilitarização aqui, tratados bilaterais por fora da OTAN ali, militares, esse tipo de coisa, porque eles percebem que chegou a hora de se proteger, sabe? E Estados Unidos agora está se frustrando porque está percebendo que não está botando mais medo em todo mundo quanto colocava antes. Talvez vencer a Guerra Mundial e virar um membro do P5 no Conselho de Segurança das Nações Unidas não está botando mais tanto medo assim. Porque, adivinha, agora as pessoas querem fazer uma reforma no Conselho de Segurança, sabe? Então, vai fazer 100 anos que a Segunda Guerra Mundial acabou, cara. Acho que você precisa crescer um pouquinho mais e ver que o tempo passou. Não, e esses confrontos, assim, nesse momento que a gente vê, é uma escalada militar que é um pouco perigosa. Nesse momento que a gente vê uma escalada militar perigosa, ataques diretos a ministérios, a governos, a líderes, que a gente, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, a gente não viu ataque a líderes. Morreram muitos soldados, a Rússia atacou muitos cidadãos ucranianos, mas a gente não viu ataques a líderes. O Putin, com certeza, teria a oportunidade de matar o presidente ucraniano, mas ele não buscou nem atacar nenhum ministro, nem ninguém ligado à liderança ucraniana. Diferente desse momento, a escalada militar é muito grande. A gente tem drones, mísseis diariamente atacando líderes, ministérios, governos, e o que mais preocupa, claro, é a sociedade. Mas, assim, a ação dos chamados proxies, eu acho que se fala assim, proxies, grupos armados financiados indiretamente. O Hamas, Hezbollah, Houthis, cada um tem a sua causa própria para se ofender com Israel. Mas até que ponto eles são usados como braço do Irã nessa escalada militar? Você acha que esses grupos armados estão nessa luta, nessa briga, apenas porque são anti-Israel? Ou você acha que podem ser, assim, uma crescente para serem um braço do Irã? Se eu não me engano, a Arábia Saudita se pronunciou a favor dos ataques do Irã a Israel, né? Então, assim, a que ponto Israel, ou até o próprio Irã, pode estar querendo realmente esses apoios, de formar uma aliança militar entre outros países que, assim, todos vão sofrer. Quem peitar os Estados Unidos vai sofrer, isso é um fato. Donald Trump que está no poder, não é uma linha diplomática. Entretanto,
até que ponto esses grupos, esses países que se posicionam, mesmo com a sua causa própria, podem ser um braço do Irã, que foi, por enquanto, o país que mais atacou ofensivamente Israel, atacou a capital, 200, 100 mísseis por noite aí durante, pelo menos, as últimas semanas. Não se manteve essa escalada tão grande, porque foi diretamente atacado pelos Estados Unidos, e aí o negócio mudou. Mas até que ponto você acha que esses países e esses grupos podem ser esse braço do Irã? Você acha que pode se formar essa aliança militar? Você acha que essa crescente militar vai se amenizar em algum momento? Ou é uma possível... Como todos dizem, né? A terceira guerra mundial está nas nossas portas ou é só um confronto regional? Exatamente isso. E a gente vê que a Terceira Guerra Mundial se aproxima pelo fato de ser parecido com a Guerra Fria também. Sabe, a Guerra Fria talvez não tenha acabado até hoje. Foi só um hiato. Foi só uma pequena pausa que eles tiveram. E acredito que talvez os grupos terroristas, os proxies, eles estejam muito mais presentes nesses conflitos do que a gente imagina. Muitas vezes, talvez, né, eu não sei, isso apenas teorizando, muitas vezes alguns ataques terroristas que a gente vê no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar, talvez eles não sejam feitos pelo interesse do próprio grupo, sabe? E seja mostrado dessa maneira pela mídia, porque talvez seja no que querem que a gente pense, sabe? Não entrando em teorias das conspirações, esse tipo de coisa, mas se você olhar por um certo lado, faz sentido. Faz sentido. Sabe, Hezbollah tem se mostrado ativo no Oriente Médio, atacando um ou outro o tempo inteiro por mais de uma década, sabe? Muito mais de uma década. E, curiosamente, atacando principalmente aqueles com quem o Irã não tem uma boa relação. Isso daí é, isso daí é interesse próprio? Acredito que não, sabe? E eu vejo também que esse uso, digamos assim, ele é mútuo, sabe? Não só o uso do Hezbollah por parte do Irã, mas também o uso do Hezbollah por parte do Irã, mas também o uso do Irã por parte do Hezbollah e vice-versa. O uso de proxies, o uso dos países, dos estados soberanos por parte de grupos terroristas. Tem um livro muito bom, que é o Homo Deus, do Yuval Noah Harari. Não sei se você já ouviu falar nesse livro. Eu troquei Muito agora, bom, eu troquei interessante. o. Eu troquei o fone e não ouvi o livro que você falou. Qual foi? Não, não. O nome do livro é Homo Deus, do Yuval Noah Harari. Pronto, Harari. Nunca soube falar o nome dele. Livro muito bom. Não terminei, porque eu estava lendo ele como se fosse uma bíblia. Toda vez que eu tinha alguma curiosidade para poder ler um daqueles capítulos, eu ia lá, abria só naquele capítulo, Uhum. fechava e depois... Enfim. Mas um deles ele fala sobre o terrorismo, sabe? E ele faz uma analogia do terrorismo com o terrorismo como uma mosca que quer destruir uma loja de porcelanas, sabe? E ele fala que a mosca sozinha não vai conseguir mover um prato. A mosca sozinha não vai conseguir mover um prato, não vai conseguir quebrar um jarro, não vai conseguir fazer nada. Mas a mosca sabe que o touro tem possibilidade para poder fazer isso tudo. O touro é um animal forte, então tudo que ela precisa é zumbir no ouvido dele para que ele vá lá e destrua a loja de porcelanas. Entendi. Entendeu? Até talvez, digamos assim, o Hezbollah não tenha capacidade para poder incomodar Israel. Talvez Hamas também não tenha força para poder incomodar Israel e incomodar os Estados Unidos. Mas sabe que o Irã tem? Sabe? O Irã, talvez sozinho, não consiga chamar tanta atenção quanto ele consiga. Mas sabe que o resto do Ocidente tem esse, tem esse receio em relação a grupos terroristas. Então, por que não usá-los ao meu favor também? Sabe? Eu vejo que esse uso mútuo é mais uma colaboração do que um uso em si. Um é ferramenta do outro. Um manuseia o outro. E acredito que isso é o que vem escalando os conflitos cada vez mais. O Hezbollah já lançou foguetes contra o norte de Israel. O Irã já atacou a capital israelense, já atacou a sociedade israelense num todo, né? Já atacou ofensivamente as cidades. Você Uhum. acha que, diretamente falando, né, quando a gente se trata sobre uma guerra num ciclo, numa escalada imprevisível,
se a gente envolvesse diversos atores, como Síria, Líbano, Iêmen, Iraque, os atuais, essa guerra total, ela aumenta com erro de cálculo ou ela aumenta de forma calculável? É uma pergunta que eu gostaria de trazer muito para esse debate, porque ela é interessante em dois sentidos. A primeira pergunta foi se você acredita que o ciclo da escalada vai aumentar. A gente aqui conversou, trouxe os pontos. Agora, esse risco de guerra, esse risco de escalada, sendo ele imprevisível, você acha que o erro de cálculo é previsível ou imprevisível? O erro de cálculo de tantos países envolvidos, entre Síria, Líbano, Iêmen, Iraque, recentemente a gente viu o Ministério da Defesa da Síria sendo atacado. Você acha que o erro de cálculo desses países contra Israel e Israel contra esses países acontecendo cria uma guerra da noite pro dia? Assim, por que essa pergunta? Pra gente refletir. Hoje, todo mundo chama de confronto. Um confronto, uma escalada militar no Oriente Médio. Em que momento se torna uma guerra? E essa pergunta sobre erro de cálculo é exatamente para trazer sobre isso. Em que momento tantos países, tantos governos, tantas diplomacias, entre aspas, se envolvendo simultaneamente, podem, numa escalada militar, ter um erro de cálculo gerando uma guerra? Porque, como a gente tem alimentado aqui, a gente não tem muitos governos diplomáticos envolvidos, né, nesse conflito. A gente tem o Hamas, que não é um governo, é um grupo. A gente tem Israel, que Netanyahu, financiado por Donald Trump e os Estados Unidos, já se mostraram nada diplomáticos. A gente tem Nada diplomático. Os outros grupos, como Hezbollah, o Irã em si, o governo xiita do Irã já se mostrou, sempre foi, historicamente, anti-Israel, agora vai alimentar isso, quanto puder, como a gente já falou sobre a praxe de quem governa o Oriente Médio, quem tem mais influência no Oriente Médio. Mas se um erro de cálculo gera uma guerra, não mundial, mas uma guerra oficial ali no Oriente Médio, de países entrarem no território do outro. Porque até agora a gente está vendo confrontos, vamos dizer, aéreos, né? A gente está tendo confrontos aéreos específicos, estratégicos. Aéreos. O problema é que, assim como um ser vivo, a guerra também evolui, sabe? A guerra também evolui. A gente ainda tem, óbvio que a gente ainda tem personnel, né? Soldados em terra, soldados no mar, e esse tipo de coisa, mas talvez se uma terceira guerra mundial, por exemplo, vier a acontecer, ela não vai ser como uma guerra de movimentos, assim como a gente teve na Segunda Guerra Mundial, sabe? Não vai ser uma guerra de tomada de território por tropas e soldados, porque agora a gente sabe que uma bomba mediana, sabe, lançada por um bombardeiro americano ou russo, destrói um batalhão inteiro. Então por que a gente vai gastar com tropas terrestres, sabe? Não é muito mais efetivo eu pegar e soltar... Agora preste atenção, eu tenho um caça, Estados Unidos, tem um caça que não consegue ser detectado por nenhum tipo de radar. Você piscou, ele já chegou e já foi embora na velocidade em que você pisca. Não é muito melhor eu usar esse caça, deixar o meu piloto livre, meu piloto vivo, que é um piloto só, sabe? E acertar um míssil, por exemplo, no Ministério da Defesa de algum país? Não é muito mais efetivo eu fazer isso do que colocar 20 mil soldados para poder invadir Teherã, por exemplo? Sabe? Eu acredito que talvez a gente esteja muito acostumado com o fato da guerra ser soldados atirando para lá e para cá, como acontece na Ucrânia e na Rússia, mas a gente também tem que entender que a guerra também evolui. A guerra também evolui. E talvez a gente já esteja diante de uma guerra, mas porque a gente ainda está muito amarrado a esse pensamento, a gente não consiga abrir os olhos para isso, sabe? Na teoria, assim que os Estados Unidos entram em uma guerra, aquela guerra passa a ser uma guerra mundial, entendeu? Na teoria, a guerra só vira guerra mundial quando os Estados Unidos entra. Pô, os Estados Unidos já entrou, o que mais você quer? E sabe? Os Estados Unidos já mandou, os Estados Unidos já bombardeou, já mandou tropas. Boa parte das tropas israelenses são compostas por batalhões americanos. O que mais falta para isso ser uma guerra mundial? A Rússia entrar do outro lado? Talvez. Eu acho que é aquilo que você falou, a classificação das guerras ela está sendo alterada com o tempo. A gente não tem mais
militares invadindo um território para dizer que é uma guerra. Eu tenho um bombardeiro que eu vou ali, bombardeio uma cidade, mísseis que destroem prédios, destroem ministérios e enfim, e ainda não são classificados como guerra. Mas até acho que possa ser considerado um erro da mídia, que prefere ir alimentando uma escalada, um princípio, uma tensão. Mas a gente já tem os Estados Unidos claramente envolvidos, porque os Estados Unidos bombardeou o Irã para destruir a base nuclear supostamente deles dita, e a gente tem Israel bombardeando capitais, ministérios, líderes a qualquer custo. Né? A qualquer custo. Exatamente. E assim, a gente vê muito que a mídia e as pessoas estudiosos da mídia, esse tipo de coisa, todo mundo consegue de maneira clara enxergar uma evolução no mercado de trabalho, por exemplo. Cada vez mais a gente vê que o mercado de trabalho manual, o homem fazendo o trabalho com as próprias mãos, está ficando banalizado. Estamos valorizando as pessoas que sabem usar as máquinas, sabem programar as máquinas, sabem pilotar as máquinas, que vão fazer o trabalho que ele fazia de uma maneira mais eficiente. Por que com a guerra não é diferente? Sabe? Aos poucos, à medida que a guerra vai evoluindo, o piloto de caça passa a ser muito mais importante do que um batalhão de 20 mil homens. Entendeu? E acredito que falta que a gente abra o olho para esse tipo de coisa. Quem é perito em arte de guerra, em arte da guerra, sabe? Mas quem é um estudioso dessa área da guerra, ele consegue ver que o conceito da guerra está mudando. O conceito de o que é uma guerra está mudando, sabe? E o problema é que, assim, outra coisa também que vem atrapalhando muito a gente enxergar que o que está acontecendo no Oriente Médio é uma guerra, é o fato daquela parte do globo estar sempre em conflitos, entrando e saindo de um conflito, sabe? Então é uma coisa que se tornou tão recorrente que chegou a ser banalizada pelos olhos do resto do mundo. Não, eu chego a pensar... Desculpa, pode terminar. Ainda assim... Porque eu chego a pensar que entre estabilidade ou desestabilização, o papel dos grupos armados é uma espécie de guerra descentralizada. Porque você tem Israel e os seus aliados sendo atacados por diversos grupos que não necessariamente são coordenados, mas tem uma visão ocidental de terroristas, né, e a visão de parte do mundo muçulmano como resistência legítima. Eles não são coordenados, eles são todos descentralizados ali no Oriente Médio, mas você tem uma guerra descentralizada criada por esses grupos, e essa guerra descentralizada, ela, claro, custa a desestabilização por mais tempo. Eu acho que, pelo simples fato de Israel também não se pôr à diplomacia, alimenta esses grupos, como tipo a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, pelo menos eu não imaginava que a Arábia Saudita ia se pronunciar a favor de Albi. Tá muito feliz ali com o seu petróleo, com a sua construção... com a sua construção tecnológica e, aleatoriamente, assim, no mundo diplomático, a Arábia Saudita vem se pronunciando. Nós somos contra os ataques de Israel, nós somos a favor da defensiva iraniana e etc. Isso mostra que a guerra descentralizada tem causado essa desestabilização descomunal no Oriente Médio. Claro, alimentada pelo que a gente já vem alimentando aqui no podcast, que é a falta de diplomacia de governos como Netanyahu e Donald Trump. Agora, essa coordenação pelo Irã. O Irã fornece armamento, fornece treinamento, fornece inteligência para alguns grupos internos. Mas não há autonomia assim, local. Por exemplo, Hamas não é xiita e nem sempre age de forma coordenada com o Irã. Os ataques dos hostis no Mar Vermelho, que eu já citei algumas vezes, forçaram o desvio de rotas marítimas globais e teve um impacto na logística mundial. Um custo muito grande para fretes no Oriente Médio. Com certeza. Mas, entretanto, o que eu tô querendo dizer com a guerra descentralizada não são grupos coordenados. São grupos que têm que ser apoiados por uma ofensiva, que é o Irã ativamente se oferece. Mas começou com o Hamas. O Irã vem de uma resistência começada pelo Hamas em outubro de 2023 e agora em 2025, quase 2 anos de confronto entre Palestina, Hamas e Israel.
Aí eles eles se vieram. posicionam também como resistência legítima, e aí já meio que se perde na diplomacia, começa a atacar os hostis porque vem do Líbano, do Iêmen, do Iraque, da Síria. Eu acho que essa guerra descentralizada ajuda, é isso que a gente está conversando agora, que é não ser chamada de guerra. Chamada de conflito, de tensão. A mídia, ela Não ser abafa chamado de o guerra, que não perfeito. quer que aconteça, né? Isso. É um belo ponto. Isso na realidade é um belo ponto. Mas aí falta também do senso, não da mídia em si, mas também de quem lê, ver de onde vêm esses grupos, sabe? Se um grupo, eu acredito que assim, se o grupo ele é financiado por país, se o grupo é financiado por mim, sabe, o grupo é meu, entendeu? Se eu financio aqui, se eu dou a ele, se eu forneço a ele armas, se eu forneço a ele personnel, se eu forneço a ele um pedaço do meu exército, e sabe, se eu os treino, aquele grupo terrorista, ele é parte de mim, entendeu? Pode ser que dificulte as pessoas perceberem que estamos diante de uma guerra o fato de separarem Hezbollah é Hezbollah, Irã é Irã. X é X, X é Y. Mas de vez em quando X e Y estão muito mais juntos do que você imagina, sabe? É uma guerra multifacetada, mas multifacetada até que ponto? Entende? É isso que eu tô querendo dizer. Ela vem de várias frentes, mas de várias frentes até que ponto? Sabe? Então, talvez aquele grupo tenha um nome diferente, mas na essência ele pode ser parte do Irã. Talvez aquele grupo tenha um nome diferente, mas na essência ele é parte de Israel, sabe? E isso funciona como um aditivo, digamos assim, a ambos os exércitos, sabe? E tratar eles de maneira individual, por mais que seja o legitimamente correto, porque cada grupo tem uma legitimidade própria, se eles fossem países teriam soberania própria, e a gente não quer dizendo que um país pertence a outro e afins, mas enquanto são grupos a gente tem que ver de onde é que eles vêm e como eles atuam. E baseado em como eles atuam, de onde vem a estrutura deles e de onde vem a verba com que eles suportam essa estrutura, a gente já pode contar como daquele Não, país. e dessas reações internacionais e desse impacto global, o mundo inteiro reage, né? A Europa pede calma, os Estados Unidos faz discurso forte e diz que negocia nos bastidores. A economia sente esse baque, né? Porque o petróleo sobe, as bolsas caem, mas a reação dos países árabes tem sido muito, muito posicionado nessa revolução, vamos dizer assim, né? Nessa oposição ao Ocidente, a oposição aos Estados Unidos e ao que vem causando, inclusive vem chegando, não como uma guerra militar, mas uma tensão diplomática, uma tensão econômica, que é ao Brasil, né? De uma certa forma, países emergentes vêm sofrendo com esse posicionamento graças ao que já vem se estendendo desde 2023 no Oriente Médio. Eu acredito ter essa influência. É uma linha muito tênue. Apesar de lá ser uma guerra militar, apesar de lá ser um confronto militar, aqui no Brasil se tornou um confronto comercial. Contra os Estados Unidos, eles tentaram fazer esse confronto comercial, Comercial. mas aí, desculpa, os Estados Unidos tentou contra a China fazer esse confronto comercial, mas é uma coisa mais bruta, né? Foi mais difícil de aguentar o que eles estavam querendo sustentar. Mas assim, pra gente já ir caminhando pro fim da nossa conversa, do nosso debate sobre esse tema, que se deixar a gente fica até amanhã conversando, porque é um tema bem extenso, abrange muitas coisinhas minuciosas. A pergunta de milhões, né? Para onde vai? Porque é uma história pessimista, né? Porque a diplomacia sempre é uma possibilidade, mas os países como, principalmente, eu vou ressaltar de novo, Israel e Estados Unidos têm sido oposição a essa diplomacia. Irã tem feito um negócio caro, caríssimo, que é atacar uma potência, sofrer com isso, mas graças a essa não diplomacia. Eu não vou dizer também que o Irã é um santo, que o Irã não queria atacar Israel há muito tempo. Mas são proveitos de guerra, são proveitos de pretexto, são narrativas que são criadas. Irã vai falar, pô, vocês estão ofendendo nossas lideranças árabes, mesmo que não sejam xiitas. Vocês estão ofendendo lideranças regionais, vocês estão atacando lideranças regionais como Síria, Líbano, Iêmen e a Palestina como se não fossem nada. Vem conversar com quem é do seu tamanho. Aí o Irã se pronuncia, esquece a diplomacia.
Isso aí. Agora, será que o Irã vai continuar atuando por essas sombras ou existe um risco real de um confronto bem mais direto? Claro, a gente já vive um confronto bem direto. Mas você acha que Um essa confronto direto. escalada vai Bem aumentar? direto. Só Irã e Israel. Assim, você acha que a escalada vai crescer nesse sentido ou você acha que tem saída para outros cantos? Você vê que a diplomacia ainda vai resistir? Eu acho que, eu acho que tende a escalar, porque infelizmente a diplomacia que resolveria esse tipo de conflito não funciona da maneira que deveria funcionar, sabe? A diplomacia que a gente espera que funcione vem do Irã, dos Estados Unidos e do Israel. E de Israel. Olha só, se não das duas pessoas que estão brigando, a diplomacia tem que vir logo da Uhum. pessoa que está lucrando com essa briga. Qual é o tipo de diplomacia que acredito que resolveria esse tipo de problema? De um ponto neutro. E quem seria esse ponto neutro? A própria Organização das Nações Unidas. O problema é que eu não sei se você já viu o meme, sabe? Seja bem-vindo ao Sistema de Segurança das Nações Unidas. E se um ladrão invadir a sua casa, a gente vai observar ele, depois vai dar incentivo financeiro, e se ele não parar, a gente faz a nota de repúdio. É Ao mesmo cômico tempo. e trágico ao mesmo tempo, porque como alguém que quer viver de diplomacia e quer trabalhar na Organização das Nações Unidas, ver o órgão que eu me inspiro tanto, o órgão que moldou, digamos assim, o meu sonho diplomático, sabe, ser tão inefetivo a ponto de se transformar em chacota, isso me dói. E acredito As que não seja resoluções da Assembleia têm muito efeito moral, mas eu pouca vejo que força prática. assim, é praticamente 100% moral, para ser sincero. As resoluções da Assembleia Geral são puras notas de repúdio. Como assim? Sabe? No máximo que a coisa mais efetiva que eles fazem é corredor humanitário para poder tirar os refugiados dali e enviar para outro lugar. Que adivinha o que acontece quando eles chegam nesse outro lugar? Nesse outro lugar são largados de novo, sabe? São deixados sob a custódia daquele país. Mas aquele país os trata como um filho bastardo de uma mãe que ele não queria receber esse filho, sabe? E, e isso acaba culminando para essa inefetividade delas. Mas eu não vejo que tem outra saída senão nas salas do Conselho de Segurança. Mas o Conselho de Segurança precisa de uma reforma. Você não pode usar só pacificadores para espalhar doenças dentro do país, sabe? E serem usados para o completo contrário do que eles foram feitos. São tropas praticamente desarmadas. Então, uma reforma efetiva no órgão mais neutro já criado pela humanidade é necessário, sabe? Se não isso, uma junção de todos os outros órgãos, que é basicamente as Nações Unidas, entendeu? Então, essa, essa, é a, essa é a saída que eu vejo. A diplomacia tem que partir desses, sabe? Resoluções mais efetivas, mas o problema, as resoluções que são efetivas não são passadas, são vetadas, porque são vistas como uma maquiagem para interesses individuais, Não, e também tem sabe? uma pauta muito Isso, difícil de isso você é, seguir uma linha, porque como que você mantém o debate sem cair em extremos? Você reconhece a dor dos dois lados? Você denuncia crimes de guerra, independente de quem comete? Você valoriza a voz que busca justiça e não vingança? e, É um confronto e não muito vingança. entre a pauta deles, né? É muito entre terrorismo ou resistência, onde você tem Hamas e Hezbollah usando métodos que violam o direito internacional e por isso são considerados terroristas, mas você tem a população civil palestina que é alvo de ataques indiscriminados. Então quem você vai culpar nessa linha de Sim, manter o debate sem cair nos extremos? Você tem um lado que diz que é exatamente. terrorista e você tem outro lado que diz que é resistência, Exatamente. entretanto, um viola direitos internacionais e outro ataca a população indiscriminadamente. Há um aumento muito grande desde Sim. 2023 no discurso de ódio naquela região. Né? Você tem a crítica, o antissemitismo contra a crítica a Israel, essas políticas de Israel ou ser Isso. antissemita, é muito difícil conciliar as duas alas, as duas pautas, as duas diplomacias, num debate que, como a gente iniciou lá atrás no nosso podcast, a gente falou.
Em 1948 Israel se preparava para um confronto. Uhum. Em 1948 Muito. Israel faz uma aliança Isso. estratégica. Em 1979, se não me falha a Isso. memória, Foi vem isso. a Revolução Islâmica. Foi a Então, assim, Revolução Islâmica. é algo de muito tempo atrás. E nos caminhos de hoje, na diplomacia que nós Muito. defendemos, porque eu também sou defensor dessa diplomacia, do qual você, do qual você defendeu aqui Uhum. como pauta para resolver como o caminho possível, como que o conflito de narrativas vai ser levado para dentro da ONU? Como é que eu vou debater sem cair nos extremos, reconhecendo quem tá certo, quem tá errado, quem é Isso. terrorista, quem não é, quem ofende direito Uhum. internacional, quem faz um ataque, quem rompe Entendeu? o crime de guerra. E isso é muito difícil de conseguir fazer. Isso é muito difícil de conseguir fazer. Isso é muito Por... complicado. Muito complicado. Já começa também com o poder de veto do Conselho de Segurança. Acredito que o poder de veto deveria ser feito só sob pretexto de segurança ou econômico. Por exemplo, se eu sou dos Estados Unidos e a resolução que foi passada vai, tipo, depende de mim economicamente e vai criar um rombo na minha economia, aí eu vou vetar, sabe? Mas é simplesmente vetada por interesse. De vez em quando resoluções boas que poderiam causar um cessar-fogo de longo prazo e efetivo, mas são vetadas por puro conflito de interesse. Porque elas faziam o que? Cair no extremo, mais uma vez. E mais uma vez. É muito difícil ficar longe É porque assim, dessa questão. entre os caminhos possíveis que eu vejo, a gente tem, por exemplo, dois estados ainda é inviável? Em teoria, sim. Em teoria. Não, desculpa, dois estados ainda é Sim, viável? Em teoria, sim. Mas na prática é quase exato. impossível, porque você tem a colonização avançada da Cisjordânia, você tem a fragmentação política na Palestina, Isso. e você tem a rejeição de setores da direita israelense com todo o Oriente Médio. Então, eu acho que por esse caminho, né, para além das narrativas que eu trouxe como um grande impasse, o caminho de você conseguir unificar esses governos é difícil porque até eles internamente estão partidos. Estão partidos. E aí Isso. uma pauta que a gente volta a ter mais atrás ainda no debate. É difícil Donald Trump ter a diplomacia porque naturalmente ele é forte e poderoso, então ele gosta de impor isso. Mas quando Biden tentou manter a diplomacia, disseram que ele era fraco. Que ele apoiava Israel, tipo, eu apoio Isso é Israel, verdade. mas Isso aí. Israel tem uma linha. Agora não existe mais essa linha. Não existe mais Entendeu? essa linha. Assim, existe Exatamente. um grupo, que eu não sei se Isso é. você já ouviu falar, que é um grupo de soldados israelenses, que é, se eu não me engano é o Breaking the Silence. Que é um grupo de soldados israelenses que denunciavam, que estavam denunciando abusos do governo nessa guerra. E aí Uhum. existem algumas iniciativas civis nesse conflito que podem ser interessantes como um caminho. Que você tem esse grupo desses soldados israelenses, você tem ONGs palestinas que estão apoiando os direitos humanos, você tem um diálogo interreligioso entre judeus e muçulmanos progressistas, você tem essa ala das iniciativas civis que não respaldam tanto na política em si, como a gente tem dito sobre a fragmentação da Palestina, enfim, enfim, Isso. enfim, enfim. Então eu acho que Um monte de coisa. dentre a diplomacia, se a gente traz as iniciativas civis para o debate, você consegue muito mais a influência internacional nisso tudo. Você consegue persuadir Israel a entender que a população já não é a favor do governo, porque tem um ponto nisso tudo, para a gente Não. agora oficialmente encerrar o nosso debate. Até quando os Estados Unidos vão conseguir sustentar esse apoio restrito? Ano que vem tem eleições. Será que o Donald Trump vai abrir mão dessa ampla maioria que ele tem? Porque os republicanos estão com maioria na Câmara e no Senado. Será Isso é verdade. que ele vai abrir mão? Porque a última vez que Ah, ele não. manteve o discurso e sustentou um apoio restrito a uma causa, que foi na causa da pandemia, ele perdeu a eleição presidencial e, consequentemente, perdeu a Câmara. Se eu não me engano, o Senado não virou democrata, mas a Câmara, na época, ele acabou perdendo. Até quando os Estados Unidos vão conseguir sustentar esse apoio restrito nesse dialeto em que nós estamos incluindo apoios civis, diplomacia da ONU,
cartas mais coerentes, mais rígidas, contra próprios governos que, mesmo que estando na ONU, não fazem cumprir as regras mundiais. Eu acho que entre esses caminhos é muito importante que a diplomacia e a iniciativa civil estejam presentes. Até porque é aquilo que a gente está falando. Eu não acho, pelo menos, eu não acho que os Estados Unidos ou outros governos vão conseguir sustentar um apoio restrito a uma causa desumana por muito tempo, que é o que a gente tem visto nesse conflito. Não vai ser sustentável por muito tempo. Acredito que está sendo sustentável agora porque está no pico desse conflito, no pico em que ele aparece na mídia e o americano por si só, principalmente o americano de direita, espere uma resposta headliner, pulso firme, sabe? Mas alguma hora esse americano vai acordar também. Alguma hora eles vão perguntar, tá, mas isso está sendo bom para quê, sabe? Em que eu estou ganhando com isso, sabe? Is he really making America great again? Ele está de fato fazendo a América great again, Exatamente. sabe? Exatamente. Isso tem um tempo. Já está em contagem Eu regressiva. acho que esse relógio esse Mas, ponteiro ele vai chegar na meia-noite, digamos assim. Eu acho que ele vai chegar na meia-noite. vai chegar na meia-noite. E o fato do ano que vem ter eleições mostra que está bem Bom, perto. pelo menos eu Muito mais espero perto do que a que gente. esse relógio bata a meia-noite o quanto antes para encerrar, mesmo que temporariamente, porque daqui a, se eu não me falho os cálculos, estamos em 2025, até 2048 faltam 23 anos, tá certo? Não sou Se nerd de daqui a matemática, 23 mas alguma anos, coisa quando por aí. bater 100 anos de quando... 100 não, acho que mais, mas enfim. Não, 100, tá certo. Quando bater 100 anos do acordo entre Israel e Estados Unidos, daqui a 23 anos esses conflitos não continuarem, já é uma vitória grande. Não é uma garantia que a gente tenha. Mas, Isso. se hoje a gente puder diminuir pelo menos o conflito com os direitos humanos que tem sido arduamente batido. Tem sido muito, muito, muito crítico ver tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio. E, Pedro, muito obrigado pelo debate hoje. Foi muito interessante. A gente trouxe aqui diversos pontos. Agora, no final, a gente conversou um pouquinho sobre caminhos, falamos sobre as narrativas, as relações internacionais, o impacto global disso tudo, o papel dos grupos, a escalada militar e os principais atores disso tudo, para além do contexto histórico, quando a gente começou a nossa conversa. Eu tenho muito a te agradecer pela participação, pelo seu tempo. Foi muito interessante nosso bate-papo. Fica à vontade aí para Eu que falar um pouquinho. eu que tenho que agradecer pelo convite que foi me feito. A gente já vem há algumas 2 ou 3 semanas tentando gravar esse episódio e eu fico muito feliz que a gente finalmente conseguiu gravá-lo. E espero que seja convidado para mais vezes, se não sozinho, com outras pessoas. Quem sabe dessa vez com Gabriela Rocha. Olha lá, Gabriela Rocha, se você estiver escutando. Esse aqui é seu convite oficial de Difícil convidado. conciliar essas agendas Mas aqui olha de só, presidenciáveis. mas olha só, deixa eu te contar uma coisa. Uma coisa que me deixa bem feliz, para ser sincero, quando eu percebi, lembra que a gente estava comentando que tem um pessoal que está nesse meio de simulações da ONU, nesse meio diplomático e político jovem, que já está pensando em se candidatar para vereador daqui a 2 anos, se candidatar para vereador daqui a 4 anos, talvez até deputado estadual daqui a algum tempo. O que me deixa contente é o fato de que uma boa parte dessa comunidade de simulação da ONU de política jovem já está pensando nisso. Porque eu vejo a maneira com que eles trabalham hoje em dia e penso, poxa, falta alguém como essa pessoa no Senado. Falta alguém como ele na Câmara dos Deputados. E saber que dentro de alguns anos ele pode estar lá me deixa muito feliz. E o fato de que eu gosto muito de política, mas acredito que gosto muito mais da geopolítica internacional do que a política interna de dentro de um país. E saber que esse mesmo pessoal também pode se tornar um diplomata daqui a um tempinho me deixa muito contente também, porque a gente fala das reformas no Conselho de Segurança, a gente fala nas reformas da ONU, a gente fala nas reformas que a diplomacia merece, mas essa reforma só é feita com uma nova leva de diplomatas, sabe? Uma nova leva de diplomatas que pensam diferente, uma nova leva de diplomatas que tem uma prioridade diferente e que essa prioridade seja a paz, entendeu? Eu falo que como um futuro diplomata, se tudo der certo,
Essa seria a minha prioridade. E sei que de muitos que estão aspirantes a diplomatas nesse momento, também tem essa prioridade. E a mudança só é feita com isso. Com essa mudança de prioridade que vai vir com essa nova leva de diplomatas, talvez a gente tenha uma luz no fim do túnel. E isso que nos deixa, pelo menos um pouquinho, mais aliviados de saber que a prioridade mundial está mudando. E quem está mudando a prioridade mundial? Muito bom, cara, muito bom. E isso é a mais pura verdade, né? A gente vê existir aí, como pode falar, exatamente para trazer e dar voz a essa galera que gosta do debate, que gosta de estudar sobre o assunto, que a galera das musas é genial, cara. A galera que vai para as simulações, eles estudam, eles planejam, eles têm tarefas a entregar ali antes do debate. E quando entram para dar tudo de si, para defender aquilo que às vezes nem acreditam, mas estão ali pela participação, pela disputa. E a diplomacia é muito bom. Quem nunca participou de uma simulação, estenda aqui o convite para participar. E se você é de Alagoas, tem um Atlas aí, batendo na porta. Não sei se as inscrições ainda estão abertas, mas estão batendo as portas. Olha que eu vou, hein? Nunca participei de uma presencial. Já participei de muitas, mas não presencial ainda. Muito obrigado mais uma vez, Pedro. Esse foi o segundo episódio do Pode Falar. Muito interessante, muito bom. Agradeço mais uma vez a todos os ouvintes que estão aqui conosco até agora. E ao Pedro pela participação, foi muito bom. Encerra aqui o debate e até o próximo episódio, galera. Valeu!